Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a sua preocupação com a sua área financeira? Talvez você que está assistindo esse vídeo, a sua preocupação são as dívidas. Talvez você está preocupado porque tem contas, né, que o seu nome tá sujo e você deseja comprar alguma coisa, deseja, né, dar o melhor para o seu filho, deseja conquistar algo, mas você olha para sua vida financeira e você vê que não avança, você vê que não rompe. Eu quero dizer que a sua vida já foi liberta quando você aceitou Jesus, o Cristo, e Jesus já te abençoou. Nós podemos ver lá em Efésios, capítulo de número 1, no verso de número 3, que o texto vai dizer assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Deus já nos abençoou. Eu quero te dizer que Deus não vai te abençoar. Por quê? Porque Ele já te abençoou. Então, a nossa vitória, o nosso alcance está a partir de Cristo. Então, se você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, eu quero dizer que você precisa alcançar a sua bênção. Amém? E a Bíblia diz que quando você obedece à palavra, a voz do Senhor, as bênçãos virão e te alcançarão. Você não vai correr, elas virão até você. E para que isso aconteça, você precisa ter discernimento espiritual e também discernimento nessa terra, tanto espiritual como natural. Então, como aprendemos, precisamos de sabedoria e conhecimento. Então, qual é a sua preocupação com a sua área financeira? Dessas que eu mencionei para você, para uns é dívidas, para outros é que quer ter uma liberdade melhor, quer parar de trabalhar, quer viajar mais, quer ter mais tempo com a família. Então aqui coloquei 3 pontos: reserva de emergência. Você já se planejou? Você já ouviu falar sobre isso? Nessa série você vai saber tudo sobre finanças para sua vida financeira ser liberta. Então vamos lá, anota tudo, os pontos que você achar mais interessante, anota. E não somente anotar, exercite, ok? Faz um teste de 3 meses, depois você me diz se resolveu ou não. Presta atenção. Reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? Reserva de emergência é um valor que vai ser a sua reserva para casos emergenciais, como por exemplo desemprego ou uma crise, algo do tipo, ou um dinheiro que você precisa resgatar imediatamente. E como que eu calculo essa reserva de emergência? Você vai pegar o gasto mensal de contas fixas, as essenciais, já vamos falar sobre isso, e você vai pegar o valor e multiplicar por 3 ou 6 meses, ok? Isso aqui é uma sugestão, ok? Você segue se você achar melhor. A Bíblia diz: examinai tudo e retém o que é bom, ok? Se você é CLT, por conta do seguro-desemprego, você pode ter até 3 meses de reserva de emergência. Se você for autônomo, uma margem de menor risco seria entre 6 a 12 meses. Mas você sabe melhor do que eu a sua situação. Então não tem como eu te indicar. Então cada um analisa a si mesmo, assim como a palavra do Senhor nos diz, né? Examine o homem a si mesmo e vê se 3 meses é bom, 6 meses esse valor é bom, se vai lhe ajudar, ok? Aí você vai precisar de discernimento da sua própria vida. O que é renda? Vamos lá, vamos falar um pouquinho o que é renda. Renda é tudo aquilo que você recebe pelo seu trabalho. Então presta atenção, renda é tudo aquilo que você trabalhou, se esforçou e recebeu uma remuneração, ou seja, você recebeu um valor em troca pelo serviço que você executou, ok? Isto é renda. Então vamos lá, ó. É tudo que você recebe pelo seu trabalho, né? Por exemplo, salário, rendas extras, benefícios, né? É ganho, mas não faz parte do seu salário, como por exemplo VR, né? Vale alimentação e assim vai. Juros de investimentos, isso aqui quem faz investimentos, já vamos falar sobre isso também. Aluguéis também, se você tem algum imóvel e recebe um valor, isso aí faz parte também da sua renda. É tudo aquilo que você trabalhou e recebeu. Agora vamos falar sobre dívidas. Né? O que é dívidas? É tudo aquilo que você precisa pagar. Então, tudo aquilo que você deve, toda dívida que você adquiriu. Por exemplo, uma coisa que as pessoas às vezes caem no esquecimento, as parcelas, sabe aqueles 12 vezes sem juros? É uma dívida. Então, dívida, por exemplo, você comprou um celular de R$1.000 em 10 vezes de 100. Aí você paga a primeira parcela, a segunda parcela, a terceira parcela. Ainda você tem dívidas. Você tem mais 7 parcelas para concluir. Então, a sua dívida vai ser quitada quando você completar ela todas. Então, quanto mais parcela você tiver para frente, são as dívidas. Então, o primeiro ponto que você tem que fazer é anotar para saber quantas parcelas que você tem, porque tem gente que não sabe nem disso. Aí depois fica se perguntando: por que a minha vida financeira tá uma bagunça? Porque você não sabe nem quantas parcelas você tem para pagar. Então, vamos lá. O que são despesas? Ok? Vai anotando, que isso aqui vai ser interessante para vocês. O que são despesas? A gente vai classificar por categorias. Por exemplo,
alimentação, veículos, lazer, saúde, filhos, animais, vestuários, né? Despesas é tudo aquilo que você utiliza, o dinheiro que você recebeu para adquirir algo, algum bem, algum serviço, ok? Então, por exemplo, alimentação, quando você pega o seu dinheiro, compra lá no mercado, tudo mais. Então é interessante você registrar por categoria. Por quê? Para você saber para onde o seu dinheiro está indo. Sabe por que muitas pessoas vivem endividadas? Porque elas não sabem para onde o dinheiro dela está indo. Quando você começar a observar aonde o seu dinheiro está indo, você vai saber exatamente o que fazer com o seu dinheiro. Então, por exemplo, porque é interessante também você separar por categoria. Para você saber se você está gastando muito com alimentação, se você está gastando muito com viagem, se você está gastando muito com iFood, ou se você está gastando muito com lanches, McDonald's, etc. Então você precisa saber aonde você está gastando mais e onde você está gastando menos, para você ter um equilíbrio, para você ter um controle, porque aquilo que você não vê, você não tem controle. Quem está pegando? Então vamos lá, você já entendeu o que é renda, o que é despesa, o que é dívida. Então a sua renda, olha aqui, ela precisa estar sempre positiva. Ou seja, não é uma opção. A sua renda precisa ser maior que as suas despesas. O que é isso? Olha aqui na tela. Se você ganhou 3 mil reais, certo? Isso aqui é a sua renda. Amém, irmãos? Isso aqui é a sua renda. As suas despesas, ela não pode ser maior. Tem gente que ganha 3 mil e gasta 4 mil. Tem gente que ganha 1.000 e gasta 2 mil. Então, princípio, a sua renda precisa sempre ser maior que as suas despesas, ok? Ah, William, mas se eu gastar assim, ó, negativo. Condiz com o texto que está dizendo? Não. A renda está maior que a despesa? Não. Quem está maior? As despesas. Então a sua renda sempre tem que ser maior que suas despesas, ok? Agora vamos então para a renda passiva, né? O que é uma renda passiva? Olha aí na tela. É tudo aquilo que você ganha sem esforço. Tem muitas pessoas que elas vivem de renda passiva. Elas não geram esforço. O que é esforço? Por exemplo, tem pessoas que ganham dinheiro sem acordar cedo e trabalhar e no final do mês ganhar dinheiro. Ou seja, no final do mês, sem ela ter feito nada, ela ganha dinheiro. Já já a gente vai saber como fazer isso. Agora, o que é renda ativa? É tudo aquilo que você ganha com esforço. Diferente da renda passiva. Renda passiva é ganho sem esforço. Renda ativa é ganho com esforço. Ou seja, se você acorda cedo, pega trem, pega ônibus e vai trabalhar, você tem um trabalho CLT ou um autônomo, você vai fazer algum serviço, você ganha dinheiro vendendo alguma coisa, tudo mais, isso é renda ativa. A renda só vai cair na sua conta se você trabalhar. Entendeu a diferença? Ok? Então, um dos princípios a gente precisa saber que é conhecer o seu dinheiro. Eu acabei de falar, como que eu vou conhecer o meu dinheiro? Se você não saber para onde o seu dinheiro está indo, você está desorganizado e aí é uma brecha para que o inimigo entre. Então você precisa fechar essa brecha. Às vezes você fala assim, não, mas é o devorador está em você. Porque o inimigo não vai fazer compra no seu nome. Entende? Então você precisa ter esse controle mental, ter uma mente de rico. Repita assim comigo: eu tenho uma mente milionária, eu tenho uma mente de Cristo. Então a gente precisa ter domínio sobre isso. Então a gente precisa primeiramente conhecer o nosso dinheiro, ok? Aí a gente faz uma outra pergunta: você dá valor ao seu dinheiro? Responde pra mim, porque deixa eu te contar uma coisa que talvez você não percebeu. O dinheiro faz parte de você. Presta atenção, o dinheiro faz parte de você. Você acredita nisso? Deixa eu te mostrar. Quando você trabalha, você está vendendo tempo, esforço, conhecimento, sabedoria, que está tudo em você. E através de tudo isso, você gera dinheiro por troca de dinheiro, ok? Porque nesse mundo aqui funciona à base de dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro a tudo responde. Então você precisa de um carro, uma casa, uma roupa, um óculos, qualquer coisa, é a base de dinheiro. E o dinheiro faz parte de você. Por exemplo, quando você perde um celular, por exemplo, você não está perdendo simplesmente um celular, indiferente do valor. Vamos supor que é um celular de 2 mil. Você simplesmente não está perdendo um celular. Você está perdendo tudo aquilo que você lutou para conquistar ele. Então por isso que tem pessoas que elas não aceitam perder certas coisas. Elas entram em depressão, em crise. Você tem ideia do que eu estou querendo te mostrar? O poder do dinheiro?
Então, o dinheiro ele faz parte de você. Agora você precisa entender, você precisa dar valor a esse esforço, o tempo, conhecimento, sabedoria que você se dedicou por tanto tempo. Presta atenção, tem médicos que estudam por 5 anos para ganhar um valor mensal. Cada valor que cai na conta foi esse esforço devido a esse tempo. Consegue compreender? Então, trabalho, estudos, bico, tudo isso toma o seu tempo. Quando não traz benefício, o tempo é roubado de você. O que eu tô querendo te mostrar? Que quando você não usa o tempo, o conhecimento, a sabedoria que Deus te deu e não te traz nenhum benefício, e não é só o caso de dinheiro, você tá jogando tempo fora. Você tá perdendo tempo, entende? Isso aqui é para as pessoas preguiçosas, que nem eu falei lá no início do vídeo sobre o preguiçoso. Tem pessoas que não saem de casa para nada, não buscam trabalho, não lavam uma roupa, não lavam uma louça. Ou seja, elas não geram riqueza, elas não geram nada, nenhum benefício, porque não ajuda nem a mãe. Consegue compreender? Então, o inimigo rouba o tempo dela. E roubando o seu tempo, o seu entendimento, o seu conhecimento, tudo, você fica atrofiado e você não cresce. Aí você vai ver pessoas crescendo, rompendo, prosperando, e você vai achar que eles estão roubando, mas na verdade não, eles entenderam em ter uma mente milionária. E é isso que Deus deixou para os filhos dele. Mas quem tem mente de pobre vai falar assim, né? Eu sou pobre, mas sou feliz. Aí você vai repetindo isso, se torna uma verdade. Isso vai tornando um gatilho, uma prisão mental. E é isso que está sendo liberto da sua mente agora. Você tem uma mente de milionário, você tem uma mente de Cristo, ok? Detalhe, o foco aqui não é dinheiro. O foco aqui é prosperidade e ter uma mente liberta, ok? O dinheiro é só um complemento. Ter coisas não depende de quanto você ganha. Então, independente do que você tem, se a sua casa é de 50 mil ou sua casa é de 1 milhão, independente do que você tem, isso não difere se você é uma pessoa rica ou uma pessoa pobre, mas fala da mentalidade. Quantas pessoas que já ganharam na Mega Sena, né, receberam heranças, fortunas, milhões, mas voltaram a ser pobres? Perderam tudo. Tem uma história do Trump, depois você dá uma googada aí, que ele faliu em certo momento da sua vida, mas depois ele recuperou. Sabe o que é isso? Mente de milionário. Então, ser rico e ser pobre não é o que temos, mas sim a mente como governamos o que temos, né? Mas como você aplica o seu dinheiro? Como que você está aplicando o seu dinheiro? O esforço que você está fazendo todos os dias, de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou 12 por 36, ou autônomo, né? Acordando cedo, dormindo tarde. Como que você está aplicando o seu dinheiro? E aqui então vamos para o planejamento financeiro, né? Quem aqui tem planejamento? Coloca aí nos comentários. Primeiro ponto para ter um planejamento, então o nome já diz, você precisa planejar a sua área financeira. Não só a área financeira, mas como todas as nossas áreas, ok? Tudo é planejamento, meu irmão. A Bíblia diz assim, consagra ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Então primeiro você traça o seu plano, aí Deus vem e abençoa, se for coerente com a vontade dele, ok? Mas você precisa planejar. E planejar precisa ter sabedoria, conhecimento. Primeiramente, você precisa querer aprender. Se você não quer aprender, meu irmão, sinto muito, sua vida vai continuar travada. Não é praga, não é nada. Isso, a ação e a reação, né, do princípio do universo. Toda ação tem uma reação. Se você não reagir, você vai ficar parado. E na verdade você não fica parado, né? Isso é perspectiva. Quem fica parado, na mente dele ele tá parado, mas na mente dos outros ele tá ficando para trás. Pensa nisso. Então vamos lá. Definir metas e objetivos. Qual é a sua meta? O que você quer alcançar? O que você quer receber, né? Você tá trabalhando para qual motivo, né? Tem gente que tá trabalhando para conquistar uma moto, tem gente que tá trabalhando para conquistar uma casa. Então você tem que ter um objetivo, um destino. Por quê? Porque se você não tiver um destino, como que você vai alcançar? Sabe quando você vai de Uber, por exemplo, ou pega um carro, né, ou vai trabalhar de ônibus, você pega um transporte, você coloca no GPS. Como que você usa o GPS? Não tem como você usar o GPS sem colocar um destino. E o GPS traça a tua rota, o teu caminho, entende? Então até no GPS você precisa colocar um destino. E na sua vida, por que você não faz isso? Estranho, não é? É Deus mudando a sua mente agora. Você está começando a enxergar com os dois olhos, né? Não é esses dois naturais, é com os dois espirituais. Você precisa enxergar além do que os olhos naturais conseguem enxergar. Vamos lá. Então, primeiro ponto, definir metas e objetivos.
O segundo ponto é conhecer a sua situação financeira atual. Aí te faço uma pergunta, como que está a sua situação financeira atual? Talvez você que está me assistindo, me ouvindo, já se acostumou, mas eu quero dizer, tira esse costume, esse comodismo de você, porque o ser humano, ele se acomoda muito rápido. Às vezes, por exemplo, com a pessoa, você nunca conversou com a pessoa, começou a conversar, você já conversa como se conversasse há milhões de anos, conhecesse há muito tempo, sabe? Comodismo. Você vai trabalhar, aí você pega o seu carro e anda, você sempre passa pelo mesmo caminho. Se você ir por outro caminho, pensa já em perigo, já pensa em um monte de coisa. Por quê? Comodismo. Mas eu quero te dizer que tem muitos lugares novos para explorar que vão te levar a resultados excelentes. Terceiro ponto, você precisa elaborar um orçamento pessoal ou familiar. Por que pessoal e familiar? Porque às vezes você é o cabeça da... Porque às vezes você é casado e tem filhos, tudo mais, e o orçamento dessa família depende de você. Já o pessoal, caso todo mundo tiver essa mente, aí precisa sondar, cada pessoa tiver uma renda e tiver cabeça para isso, aí você faz seu orçamento pessoal, baseado na família. Mas caso for o pai, por exemplo, e banca os demais, renda familiar, o que gasta com os filhos, o que gasta com a esposa, o que gasta com a casa, com o carro e tudo mais. Então você precisa ter tudo isso aqui, ó, é princípio, tudo isso aqui tem que ter. Você precisa elaborar urgentemente um orçamento pessoal familiar. William, como que eu faço isso? Simples, você pode utilizar aplicativos ou Excel, etc. Aí na internet é o que tem de monte, ok? Qual que é a minha indicação? Você utilizar um aplicativo de finanças, ok? Pode ficar tranquilo, é seguro, ok? Ninguém vai roubar seu dado, nada. Fique em paz, isso é sua mente te bloqueando. Você precisa lutar contra isso que tá na sua mente. Você já percebeu que tudo que você tenta crescer, algo tenta te bloquear? Ah, eu vou comprar um carro. Ah, é difícil, é caro. Ah, eu vou comprar uma casa. Ah, é difícil, o financiamento é 30 anos. Entende? Tudo tenta te bloquear, mas você precisa romper essa barreira. Então, por que aplicativo acho ser o melhor? Porque você fica com o celular a maior parte do tempo. Você já notou quantas horas você fica no celular? Com ele na mão? Bastante tempo, né? Então, às vezes você quer fazer uma anotação, você está deitado na cama, tudo escuro, celular. Então, existem muitos aplicativos bons. Eu vou deixar um que eu utilizo, eu acho muito bom, completo, barato, não tô ganhando nada por isso, mas o meu intuito é te abençoar. Se chama Money Manager, ok? Vou deixar aí na tela. Ele é bem completo, não só baixa, use. Amém? O quarto ponto é acompanhar o que? As suas metas, os seus objetivos, se você tá alcançando ou não tá, se tá perto ou se tá longe. Conhecer a sua situação financeira, você precisa saber se você tá endividado ou não. Porque se você tá endividado, o primeiro passo é você liquidar suas dívidas. Se tá sobrando dinheiro, é o que você vai fazer com esse dinheiro. Então você precisa saber a sua situação, você precisa elaborar esse orçamento urgentemente, saber para onde o seu dinheiro tá indo, saber o que você vai fazer, onde investir, ok? Então você precisa acompanhar. William, por quanto tempo? Assim como Deus disse, também digo para você, até os fins dos teus dias, ok? Sempre. E detalhe, não só acompanhar, estudar para saber aonde direcionar. Estudar e orar. Orar, estudar, orar, estudar, orar, estudar. Esse é o ciclo, né? Vigiai e orai. Então, primeiro ponto, saber onde quer chegar, que está relacionado às metas e os objetivos. Segundo ponto, reconhecer que precisa mudar, né? Que está relacionado à sua situação financeira. Porque se você não acha que, por exemplo, esse vídeo está sendo intuitivo, ou que você não está gostando, ou que você não acha que não vai ajudar em nada, meu irmão, continua na vida que você tá. A vida que segue, ok? Aqui é para quem quer avançar. Terceiro ponto, registrar tudo. Indiferente se você ganha pouco ou se você ganha muito, ok? Se você compra uma bala ou se você compra um carro, não importa. Anote tudo o que você compra, tudo o que você gasta, tudo. Registra tudo. Vai numa qualquer empresa, pergunta se eles registram alguma coisa ou se eles não registram nada. Depois você me conta a resposta. Quarto ponto, estudar sobre você e sobre as finanças. Presta atenção, estudar sobre você e as finanças. Eu sempre costumo dizer que Deus não precisa te conhecer, né? Porque Deus já te conhece. Você que precisa conhecer a Deus. Deus conhece tudo sobre você. Agora a pergunta é, você se conhece? Você sabe os seus limites? O que te deixa irritado? O que te deixa feliz? O que te deixa bravo? Você já percebeu? Não sei se você já parou pra pensar ou pra perceber que a maioria dos seus problemas você mesmo ocasionou? Aí no final, quando tudo já teve estresse, já teve preocupação, já teve tudo mais, você fala assim, poxa, eu podia ter agido assim? Então a decisão está em nós. Outro ponto, né, é sobre juros. O que é os juros? É o valor que um banco ele cobra para te emprestar um dinheiro, né? Geralmente é alto. Por que é alto? Porque dinheiro não dá em árvore, né? Então é esforço deles, risco deles também. Então eles precisam colocar uma porcentagem alta, ok? Porque pensa, você dá um dinheiro, você empresta o dinheiro para seus parentes, por exemplo.
Qual a última vez que eles devolvem? Ou qual a última vez que devolveu? Ok? E é medido em porcentagem. Então, esse é um ponto que você precisa se atentar, né? Por exemplo, quando você pega um cartão de crédito, né? Mil maravilhas, beleza? Mas quando você não consegue pagar, por quê? A maioria das pessoas são endividadas, né? E tem ranço de cartão de crédito. Eu te digo, meu irmão, cartão de crédito é uma bênção, é uma maravilha. É ruim pra quem não sabe utilizar, pra quem tem mente de pobre. Foi o que eu mostrei pra vocês. Quem tem mente de rico sabe utilizar um cartão de crédito. Geralmente só perguntar, faz umas perguntinhas pra essa pessoa que reclama, né? Geralmente ela gasta mais do que ganha, ou porque ela precisa, né? Ela vai falar assim, vou passar fome, eu preciso de remédio, eu preciso de um monte de coisa, né? Quem não precisa. Mas aí vem as dívidas, né? Uma hora a fatura vem. E aí, por que as pessoas se endividam? Porque os juros é muito alto. Geralmente é 10, 12, 14, 16% ao mês, em cima do valor da dívida. Às vezes você tem lá 2.000, agora coloca 16%, entende? Então é alto. Então aqui eu vou te ensinar muitas outras coisas, também como usar um cartão de crédito. Agora então vamos lá sobre as melhores formas de comprar, ok? Existe alguma melhor forma de comprar alguma coisa? Existe. Vai depender. Não tem como te indicar isso, né? Isso vai de cada pessoa. Me diz aí nos comentários qual que é a melhor forma que você acha na sua visão de comprar. Muitos especialistas, né, estudos também, cursos que eu já fiz sobre finanças, né, fala que a melhor forma é de comprar à vista. Por qual motivo? Você compra um produto e você já quita. Então a melhor forma é à vista, de fato. Mas nem todos estão preparados para comprar à vista. Produtos baratos, né, de 50, 100, 200. Agora, quando o valor é mais alto, 1.000, 2.000, a maioria das pessoas já parcelam. Então, tenta ver o limite que você já começa a parcelar, que você consegue pagar à vista. Vou te dar uma indicação que talvez possa te ajudar. Às vezes, por exemplo, quanto menos parcela você fizer, é melhor. Por exemplo, R$300. Às vezes você não tem à vista. Faz em 2 vezes. 150, 150. Pelo menos você quita a dívida em 2 meses, ok? O problema é você fazer muitas parcelas, ok? Você prolongar a sua dívida. Então, quanto menor dívida você tiver, melhor. Coloca um limite, estabeleça um limite em meses. Próximo mês eu quero que eu tenha só uma conta, né? Só uma dívida. Ou só 3. Estabeleça um limite. Você precisa ter controle. Isso é controle. É colocar limite. Não é deixar a vida me levar e comprar tudo e a fatura chegar. Entende? Vou mostrar para vocês uma tática que eu uso, ok? Faça quem quiser e vê também se você acha interessante, né? E qual que é? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Você vai juntar um valor que você acha coerente ao gasto, né? Aos produtos que você costuma adquirir ou aquele que você deseja adquirir, né? Então vou colocar aqui um valor simbólico de R$3.000, certo? E esse R$3.000 vai ser o nosso caixa, ok? Você pode atribuir o nome que você quiser. E vamos supor que eu quero comprar um produto, e esse produto custa R$1.000, ok? E você vai dar um nome a esse produto, que você vai anotar, lembra? Então vamos supor que seja um celular, por exemplo. E esse celular custa R$1.000, certo? Então, como que eu vou comprar esse celular? Se eu não tivesse esse caixa, eu parcelaria, isso é simbólico, lembra? Ok? Se eu não tivesse o caixa, geralmente as pessoas parcelariam, se não tivesse um caixa desse, certo? Então, o valor que ela vai pagar mensalmente não está vindo da renda passiva ou da reserva que ela tem, e sim está vindo da renda ativa que ela trabalhou para adquirir, ou seja, ela tem que trabalhar e todo mês que ela trabalhou, ela vai tirar do dinheiro do esforço dela, ok? Mas vamos supor que ela tem esse caixa. Então o que ela vai fazer? De 3.000, você gastou 1.000 e agora você vai ver a melhor forma de pagar esse celular. E a melhor forma até o momento é à vista, porque você tem um caixa. Então você não quer adquirir dívidas. Então você vai pagar o celular à vista. E por que é a melhor forma? Porque geralmente à vista tem 10% de desconto. E no Pix também, que é uma forma de pagamento, tem algumas lojas que dão até 15% de desconto. Então você ia pagar 1.000, você pode pagar 900 e alguma coisa. Então qualquer desconto é válido. Grave isso. Qualquer desconto é válido. Mas presta atenção. Você tem um caixa e você vai pagar à vista. Mas vamos supor que você pagou R$1.000. Né? Sempre quando você for comprar, peça desconto, né? Chore se for possível, mas é um direito seu e não é vergonha. Vergonha é você viver na despesa, vergonha é você viver endividado,
Isso é vergonha. Então vamos lá. 3 mil de caixa, R$ 1.000 o celular. Vai sobrar quantos? R$ 2.000. Isso sobrou na onde? Isso sobrou na onde? No caixa. Ok? Agora você precisa repor esse valor no caixa. Porque é o limite que você estabeleceu. Se você quiser aumentar depois, é uma escolha sua. Ok? Se você quer diminuir ou aumentar, aí vai ser uma escolha sua. Mas esse é o limite. Então você tem que repor esse valor. Se você fosse comprar esse celular em 10 vezes, por exemplo, de 10, você ia tirar da sua renda ativa. Mas como você tem uma reserva, você tirou dessa reserva, o que você vai fazer? 10 vezes de R$ 100, todo mês que você pegar da sua renda ativa, você vai colocar no caixa. Até ele voltar a ter os R$ 3.000 novamente. Então assim que o seu caixa voltar, você faz uma nova dívida, né? Então você controla a sua dívida. Qual é o interessante dessa tática? Geralmente você vai comprar sempre à vista e você vai estar pagando para você mesmo. Então você sempre vai ter um dinheiro de reserva, ok? Se você achou interessante, você pode seguir. Ok? Agora vamos para o próximo tópico, que é o descontrole, né? O que seria o descontrole, né? Quando isso acontece, né? Descontrole geralmente acontece quando vivemos por impulso e quando vemos isso aqui, ó, também, ó. Promoções. Quem não já viu promoção? Né, tudo pela metade do dobro, né? Tem gente que não pode ver uma promoção. Entenda uma coisa, não é porque tá em promoção que você precisa. Você precisa ter o controle, não é o descontrole. Então, esse descontrole geralmente é emocional. Às vezes, quantas coisas você já comprou por estar na roda de amigos e você não tinha nem condição de pagar, mas você pagou pra mostrar que você era rico. Lembra do texto no início? Tem rico que finge ser pobre pra continuar sendo rico e tem pobre fingindo de rico pra continuar sendo pobre. Então, você tem que escolher qual lado que você tá. É a ação que define quem você é. Então, vamos lá. Então, promoções você só compra se você precisa. Você só vai buscar se você precisa de fato uma geladeira, por exemplo, que é essencial, né, dentro da sua casa, né? Mas tem coisas que você não precisa agora no momento. Então você tem que ter controle sobre suas emoções. Comprar sem precisar no momento, ou para agradar aos outros, ou se amostrar. Fazendo o orçamento você saberá onde se controlar, ok? Então evite, se você vê que você não tem controle, evita sites, compra. Às vezes, olha, presta atenção, essas coisas parece que só Deus só mostra pra mim, mas é interessante, né? Às vezes você conversa sobre carro, daqui a pouco você tem vontade de comprar um carro. Está numa roda de amigos ou de pessoas, está conversando, né, sobre tecnologia, né, sobre celular, daqui a pouco você quer trocar o seu celular. Alguém tira uma foto e fala assim, nossa, que câmera boa, você quer comprar um celular melhor. É assim ou não é? Quem já viu isso? Então, tenha controle sobre você. Isso é suas emoções falando. É só esperar um pouquinho que passa, entende? Tem uma forma que Deus me mostrou que tem como você controlar isso. Porque isso acontece na nossa mente, né? Envolvida com o nosso coração. Porque é tudo um processo, é um caminho, né? Do espírito passa para a alma, da alma passa para o corpo. Quando você tiver entendimento disso, você tem domínio. E o próximo tópico é: viva nas suas condições. Meu irmão, isso aqui é essencial. São dicas valiosas que talvez você até saiba, só que você não está aplicando. Quem já aplicou e está desfrutando dos frutos disso, ela está gritando, assim como lá em Provérbios 6 diz assim, que a sabedoria grita, né? Venda tudo e compre a sabedoria. Tá gritando, as pessoas gritam para você entender isso, né? Já viu uma pessoa ansiosa para ensinar alguma coisa que aprendeu? A sabedoria de Deus é assim, ela quer que você entenda essas coisas. Viva nas suas condições, para de querer agradar os outros. Tem gente que tenta ser o que não é para agradar outras pessoas que nem conhece. Essa é a realidade. As pessoas fazem uns vídeos para pessoas desconhecidas curtir e você fica lá, oh, legal. Quando isso acontece, quando vivemos por impulso, a gente sai das nossas condições. Quando você, por exemplo, vê um preço, uma promoção, você permanece a mesma pessoa, você vive nas suas condições, você tem coragem de falar assim, ó, hoje não dá para pagar isso porque não é minha condição, ou não é o momento, ou não tá afim, entende? Você tem que ter controle sobre isso, né? Não para agradar. As pessoas podem falar, ah lá, o cara não tem dinheiro para nada, trabalha o dia inteiro e não tem dinheiro, né? Não importa o que as pessoas vão falar. O controle tá nas suas mãos, não na mão deles. Não importa o que as pessoas vão falar. Mostra para elas os resultados. Os resultados vão calar as pessoas. Consegue entender? Olha isso. Criar o hábito de poupar, não quando sobra,
mas já da renda total. Criar o hábito de poupar, não quando sobra. Você já ouviu pessoas dizendo assim, quando sobra eu guardo. Não é quando sobra. Se você recebe 3.000, por exemplo, 300 já é para você poupar. Um valor já é para poupar. Vou guardar 100, eu consigo 200. Eu consigo 300. Eu consigo 1.000. Você tem que guardar de imediato. É uma prioridade. O que nós precisamos é disciplina. Olha aí na tela. O que precisamos é disciplina, ok? E não guardar quando sobra, mas já da renda total, da renda ativa, da renda passiva, indiferente da renda. Você precisa guardar, ok? Segredo do enriquecimento. Esse aqui é chave. Qual que é o segredo do enriquecimento? Olha aqui. Primeiro, trabalhar, poupar e investir. Vou falar de novo. Trabalhar, poupar e investir. Como que funcionaria isso? Você trabalha, aí você ganha, por exemplo, R$1.000. Um exemplo simbólico, desses R$1.000, você vai investir R$300, sobrou 700. 700 você paga suas dívidas, ok? Só que você vai viver na sua renda e você não vai gastar mais do que você ganha. Então você vai estar poupando e você vai estar investindo aquilo que você adquiriu, ok? E tem mais um outro ponto. Eu falei sobre renda, mas também tem a renda extra. O que seria a renda extra? Vou até colocar aqui, ó. Isso aqui não pode faltar. Nunca dependa, grava isso. Nunca dependa de apenas uma renda. Sempre tenha outras fontes de renda, ok? Se você é CLT, venda alguma outra coisa, algo que você... William, o que eu vou vender? Na internet tem conselhos, ideias de muitas coisas que você pode vender. Vai naquilo que você sabe fazer melhor. Se você sabe tocar algum instrumento, dê aula. Se você manja muito, né? Se você fala inglês, dê aula de inglês, né? Faz um curso. Eu sei fazer bolo, vende bolo. Eu sei fazer torta, vende torta. Não importa o que você sabe fazer. Simplesmente faça. E tira uma coisa da sua mente. O quê? Amanhã eu faço. Amanhã eu vou fazer. Provérbios vai dizer assim, não diga ao próximo, né, vou voltar amanhã e vou fazer, sendo que você pode fazer agora. Tudo aquilo que você deixa para fazer amanhã, você não faz. Isso é procrastinação. Então, esse é um hábito de procrastinar. Então, você precisa tirar isso também da sua mente. Você precisa remover para sua vida avançar, ok? Não deixa para amanhã, faça agora. Sabe por quê? Porque você não está vivendo o futuro, nem o passado. Você está vivendo agora, ok? Então faça tudo agora. Então um segredo do enriquecimento é trabalhar, poupar, investir e renda extra. Amém? Agora vamos para a parte de investimentos. Aqui em investimentos, o que é um investimento? É uma aplicação de algum recurso para obter ganho futuro, ok? Qual o papel do investimento? Não deixa o dinheiro perder valor, o dinheiro se valoriza e gera renda extra. Quais tipos de investimento temos hoje? Muitos. Temos renda fixa, tudo dentro de dois grupos, a renda fixa e a renda variável, ok? O investimento de renda fixa, você vai encontrar Selic, CDB, LCI, LCA, ok? Já em renda variável, você vai ter ações de empresas como Itaú, Banco do Brasil, Taesa, Equatorial, CPFL, entre outras. E também tem os FIOs, que é os fundos imobiliários, que também é muito bom. E qual é a diferença de cada um? Na renda fixa, o nome já diz, você vai receber rentabilidade fixa, de acordo com cada título ou com cada tipo de investimento. Já na renda variável, você compra uma parte de uma empresa e ela te paga, ela te remunera pelo valor conforme a porcentagem que você investiu nela. Então a empresa teve lucro, conforme o valor que você deixou lá, ela te remunera. Então a cada mês, tem outras empresas que pagam em 3, 6, 1 ano, depende da ação que você vai colocar, e você é remunerado conforme o valor que você investiu, ok? Isso aqui é essencial você saber, cristão. Por quê? Porque quando você nasceu, cresceu, estudou, me fala qual foi a última vez que você estudou sobre finanças no ensino médio, nas escolas. Ninguém estudou sobre finanças. Então você pode observar que a maioria das pessoas passam problemas financeiros por conta disso, porque não foi instruído, ok? Então dê valor às pessoas que ensinam sobre finanças, Tem muitas pessoas que querem tomar dinheiro, mas dê valor àqueles que querem ensinar, passar conhecimento para que você cresça também. Amém?
Agora vamos para a independência financeira. Qual que é o intuito, né? Qual foi o meu intuito nesse vídeo? Dei uma pincelada, um resumo sobre cada ponto, né, para você ter, que eu acho necessário e essencial você saber, para que você já avance, porque você vai começar a olhar diferente agora, né? Mas o intuito de tudo isso, e de muitas pessoas, é ter a sua independência financeira, a sua liberdade financeira. Eu creio que você deseja viajar, passear, comprar sem olhar preço, ou sem se preocupar se vai endividar ou não. Quem não tem esse desejo? Muitas pessoas têm, mas eu quero te dizer que você pode alcançar em nome de Jesus, ok? O que é independência financeira? É quando os seus investimentos, seja negócios ou investimentos aplicados, geram receita que paga todas as suas despesas, ou seja, preocupação super baixa. Por exemplo, você vai anotar tudo que você gasta, né, a sua renda ativa, renda passiva, né, e suas despesas. Aí você vai pegar as suas despesas essenciais e você vai ver o valor. E o valor do investimento tem que ser proporcional às suas despesas, ou seja, você não vai precisar trabalhar porque os seus investimentos vão pagar. Seja investimentos em imóveis, ações, né, criptomoedas, etc. Mas os investimentos precisam pagar as suas despesas. Então, tudo isso aplicado corretamente, à base de direcionamento do Senhor, né, e de pessoas capacitadas nisso, você vai alcançar esta vida. Então, esse aqui é o seu destino. É o destino de muitas pessoas, que é alcançar a liberdade financeira. Quanto tempo você deseja trabalhar? Essa é a pergunta. Próximo ponto, sempre estude sobre finanças e sobre tudo que inclui o dinheiro, sobre a economia do país, sobre inflação, sobre taxa Selic. Estude sobre tudo isso. Essa é a chave. Sempre estude, ok? Como o vídeo é sobre finanças, estude sempre sobre finanças pessoais, contabilidade, né, administração, né, financeira, imposto de renda, sobre juros, sobre PIB, sobre economia. Estude. Para quê? Para você saber como que o dinheiro se movimenta. Amém? Agora vamos então controlando o dinheiro. Agora vai ficar mais interessante. O primeiro ponto que você já aprendeu é registre tudo. Como assim, Will? Tanto sua renda passiva, né, seu salário, né, suas despesas, suas dívidas, suas parcelas, ok? Para você ter uma visão bem ampla da onde está indo o seu dinheiro. Ou seja, você precisa ter clareza para entender aonde você pode gastar, qual mês que você gastou mais, qual mês que você gastou menos. Você precisa ter essa visão. E acredite em mim, você só vai enxergar isso olhando para as suas anotações ou para a planilha lá do seu celular, ok? Você precisa enxergar isso. Então, primeiro ponto, registrar tudo, saber onde o seu dinheiro vai, poupar sempre, ok? Nunca deixa de poupar. Como que eu poupo? Vivendo na minha renda. Se eu ganho 2.000, eu tenho que viver não acima de 2.000, é abaixo de 2.000, ok? Próximo passo é investir. Você precisa aprender a investir, seja em ações, seja em renda fixa ou também em negócios, porque você investir em um negócio, né, que vai te dar rentabilidade, renda passiva, é bênção também. Próximo ponto é traçar metas, né? Se você for montar um negócio, qual que é as metas para esse negócio? Quanto que você quer lucrar? Quanto que você vai abençoar, né? Pensa em ajudar as pessoas também, né? Não pensa só no dinheiro. Quais são as metas? Quais são os objetivos? Aí o próximo passo, você vai estabelecer limites para cada categoria. Vamos supor, você tem a categoria do veículo lá. Aí o veículo teve manutenção, gasolina, estacionamento, comprou alguns itens lá pro carro. E vamos supor que deu lá R$ 1.500 na questão do veículo. E aí você vai fazendo o quê? Anotando tudo. Aí no próximo mês deu 1.300. Aí no terceiro mês deu 1.600. O que você vai fazer? Você vai pegar a média dos 3 meses e vai fazer uma média. Ó, gastei 1.600, agora eu vou tentar diminuir. Vou tentar 1.500. Ah, 1.500 tá sendo muito alto no carro. O que eu vou fazer? Diminuir mais. Então você vai ter no controle. A alimentação. Ah, tô gastando R$ 2.000 com alimentação. Tanto o mercado como iFood, McDonald's, né, Burger King. Tá dando R$ 2.000. E você vai bater os 3 meses na planilha, tem um gráfico. Aí o que você vai fazer? Ó, nesse mês eu vou diminuir. Você vai controlar, ok? E você vai precisar renunciar. E adivinha, sabe por que é difícil? Porque é com você. Ninguém pode fazer isso por você. Por isso que é difícil. Aí você vai falar assim, ah, não consigo. Ah, eu não quero, eu não gosto. Ah, isso é chato. Né? De 100 pessoas, né, a metade já desiste de início. Por quê? Porque fica pensando nisso, não nas outras coisas, entendeu? Porque sua mente já tá nisso. Você precisa tirar sua mente disso e colocar outra coisa, entende? Então, o próximo ponto, se o seu saldo tiver negativo, a meta nos próximos 3 meses é a dívida estar abaixo da renda, que é o famoso poupar, ok? Então, se você tem dívida, faça de tudo para quitar.
dívida se quita, ok? Um limite, né, que é uma margem, né, de dívida é de até 3 meses, ok? Não faça mais acima disso, caso não for super necessário, ok? Centralize tudo em um só lugar. Isso aqui é na forma de pagamento. William, o que é forma de pagamento? Talvez você já ouviu falar que cartão de crédito é dívida, boleto é dívida. O que é cartão de crédito? O que é boleto? São formas de pagamento. Então, Pix, cartão, débito, cheque, etc. Enfim, esses são os mais famosos. Tudo isso são formas de pagamento. É como que você vai fazer a troca, entende? Por aquilo que você quer. Então, você precisa centralizar, né? Ou centralize em tudo em Pix, ou centralize tudo em cartão de crédito. Então, você vê as melhores formas de você comprar e pagar. Por que é bom centralizar? Porque você não fica perdido. Eu tenho que pagar cartão X, eu tenho que pagar o outro cartão, o vermelho, o outro tem que pagar o cartão azul. Então, para você não ficar perdido, diminua o seu campo de visão. Então, centralize as suas formas de pagamento em uma só. O próximo ponto é ter um orçamento que permita, né, sobrar dinheiro, como a gente já aprendeu. As formas de pagamento que eu acabei de mostrar, sobre boleto, cartão, cheque, Pix, VR, tudo isso são formas de pagamento, não são dívidas. Dívidas que você contrai com essas formas de pagamento, entendeu? Então, princípio para todo cristão: o dinheiro sempre se movimenta por todo mundo, ok? Então, hoje, alguém que tem muito dinheiro pode não ter. Então, quando ela compra de outra pessoa, esse dinheiro está se movimentando. Então, o dinheiro ele sempre vai se movimentando e pode passar por você. Então, você tem que fazer alguma maneira desse dinheiro, você tem que criar um caminho, uma ideia para que esse dinheiro venha para você. E o próximo ponto é: tenha sempre um responsável por anotar tudo. Ok? Palavra-chave: responsável. Você precisa ter alguém responsável. Se é o marido, se é a mulher, né? Não pode ser os filhos. A não ser se o filho for responsável, né? Já tiver uma mentalidade, né, a respeito disso, de anotar tudo. Por quê? Porque precisa sempre anotar, sempre registrar, não pode faltar, ok? E por último, o mais importante: orar, ouvir e não ouvir o seu coração. Porque o seu coração sempre vai querer o quê? Gastar. O seu coração sempre vai dizer assim: não vai dar certo, eu não consigo. Sempre vai querer desistir, né? Tem gente que não consegue nem anotar. Por quê? Porque desiste. Mas é porque falta isso, ó: orar e ouvir Deus. Então é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Foi até longo, mas creio que a sua vida financeira vai ser totalmente diferente a partir de agora. Futuramente vou fazer mais vídeo a respeito disso, mas deixa no comentário o que você achou, se te ajudou de alguma forma, né? Mudou um pouquinho seu campo de visão. E nos vemos nos próximos vídeos. Amém? Deus te abençoe e até a próxima. Fui!